Galera, no vídeo de hoje vou mostrar a construção do poleiro, dar algumas dicas interessantes. Tem algumas regrinhas para o poleiro das galinhas, que nem todo mundo segue, mas é importante segui-las para o bem-estar das aves. Também vou falar dos cruzamentos e como cruzamentos sem sentido podem acabar com a sua criação de galinhas, beleza? Então, vamos ao vídeo. Pois é, eu construí o poleiro, como eu havia prometido no vídeo anterior. Farei um poleiro estendido para o lado de fora deste novo galinheiro, que por enquanto ainda não está acabado, né? E para fazer o poleiro eu economizei mais de R$100. De que forma? Eu peguei a madeira aqui da propriedade, também reaproveitei tela, telha. Bom, o carregador das baterias da furadeira e serra circular queimou. As formigas fizeram um ninho dentro. Quando eu conectei na tomada, pá! Só escutei o pipoco, né? Queimou. Agora meus trabalhos estão sendo cada vez mais manuais, até eu comprar outro. Mas ainda estava aproveitando a última carga de uma bateria. Então, os poleiros das galinhas têm algumas regrinhas para ser seguidas, né? Tipo, a altura, ele deve ter no mínimo 40 centímetros. Abaixo disso, a galinha não vai se sentir segura. É a mesma coisa de estar dormindo no chão. E a madeira, onde a galinha vai ficar em cima, não deve ter menos do que 3 centímetros de diâmetro. Senão, ela vai ficar desconfortável. O espaço no poleiro deve ser de pelo menos 20 centímetros para cada galinha. E a madeira do poleiro também não deve ter quinas, tipo um caibro. Você precisa tirar as bordas, né? Para deixar mais arredondado. Senão pode machucar os pés das galinhas ou deixar desconfortável. E se ficar muito lisa, você tem que pipinar ela para ficar mais áspera e assim a ave não fica escorregando. Então percebam que todas essas medidas é visando o bem-estar das aves. Alguns galinheiros nem poleiro tem, as galinhas dormem no chão, mas isso não é interessante. E também o ambiente fica mais propício a doenças. As galinhas são muito mais sensíveis aos gases, principalmente a amônia, né, que é gerado da degradação das fezes pelas bactérias. Poleirinho aqui finalizado. Ele tem 2 metros de comprimento por 80 centímetros de largura. Somente essas madeiras que coloquei vai dar para abrigar aí tranquilamente 30 galinhas. Por enquanto coloquei uma tela por baixo, mas a tela ela estraga muito fácil com as fezes das galinhas. Parece que tem uma acidez desgraçada nas fezes das galinhas que a tela logo apodrece. Então mais para frente vou colocar madeiras mais finas para fechar esse poleiro para que as galinhas não escapem. Olha aqui como a tela ela apodrece todinha, ó. A tela que fica embaixo do poleiro, ó. E aí, meu amigo, é problema, porque eu já perdi 2 galinhas assim. Tipo, a galinha entra aqui, não consegue sair, sendo um horário que eu não esteja na granja, ela acaba morrendo, desidratada, né? Não consegue beber água. Aí o sol da tarde bate diretamente aí, a galinha não resiste. Esse aqui vou ter mais trabalho, olha só. A tela toda rasgada, fez uns bolos aí, tá vendo? As fezes enganchadas. Eu vou ter que mexer muito nesse poleiro. Também vou isolar essa área de trás para que elas não tenham acesso às fezes quando estiverem soltas. Esse poleiro tem uma altura boa, já dá uma sensação de segurança para as aves. Porém, ele ainda está desamparado, né? Eu preciso colocar nas laterais aqui madeira, alguma coisa para tapar. E assim as aves se sentirem realmente seguras e também ficar amparadas das correntes de vento. Mas vou fazendo as coisas aos poucos, como no resto do galinheiro. Vou fazer de pouquinho em pouquinho. A gente com o tempo vai pensando na melhor forma de fazer e como economizar, né?
Não é interessante fazer as coisas por impulso, que a gente sempre toma prejuízo. Na criação de galinhas, eu já falei várias vezes, a gente tem que buscar economizar o máximo possível, claro, com responsabilidade, para não fazer um negócio de qualquer jeito e as aves sofrerem. Eu bem que queria fazer um galinheiro bem arrumado, tipo aqueles americanos, né, que parece uma casa, mas para a minha região não serve, muito calor, então as aves iriam sofrer bastante. E também as condições financeiras não são muito boas para fazer uma coisa muito bem estruturada. Por isso faço galinheiros simples, porém funcionais e fáceis de manter, né? Muito bem arejados e o principal, baratos. Eu quero comprar pallets para fazer o piso suspenso, mas eu não estou encontrando de jeito nenhum, porque eles são baratos, onde tem, né? Sobre os cruzamentos que podem acabar com a criação de galinhas, eu pensei em falar nisso depois que um viúvo aí da galinha balão falou que eu fazia cruzamentos sem sentidos, que era melhor eu reproduzir a galinha balão e ganhar muito dinheiro com ela. Neste caso, iludindo, né? Vendo as aves que eu tenho aqui, vocês acham mesmo que são cruzamentos sem sentido? Se eu estou chegando no objetivo, como que o cruzamento é sem sentido? Agora, realmente, alguns cruzamentos podem detonar sua criação. Cruzamentos sem sentido, tipo, você cruzar aves ornamentais com aves produtivas, você vai arrebentar dos dois lados. Não vai sair nem ave ornamental, bonitona, né? Se bem que a beleza é uma coisa relativa, mas vai estragar a raça pura e também não vai ter aves muito produtivas. Eu quase estraguei o plantel fazendo cruzamentos com a meralcana, né? Porque eu tava com as suras. Então saíram muitas galinhas miúdas. Até um cara que compra galinha aqui, ele disse: suas galinhas estão muito miúdas. O que foi que aconteceu, né? Então foram os cruzamentos com as americanas, que são bem miudinhas. Acabou saindo algumas aves miúdas. Mas mesmo assim, não eram cruzamentos aleatórios. Agora, quando você adquire um galo aí que você não sabe a procedência, um galo pé duro, né, sem raça definida, e permite que ele procrie com suas galinhas de raça pura, com certeza você vai estragar a prole. Vai sair aves aí bem inferiores. Tipo, no primeiro cruzamento pode sair aves bonitas, com porte bom, bacana, é o F1, né? Mas depois, essas aves que foram frutos desse primeiro cruzamento, quando elas forem reproduzir, é certeza que vai sair a maioria de refúgio. E eu posso até utilizar a própria galinha balão como exemplo. Alguns criadores pegam aí o plantel de galinha balão, 5, 6 galinhas, botam um galo pé duro, faz o cruzamento, a prole vai sair muito parecida com a galinha balão, aves até graúdas, a aparência da galinha balão é de uma galinha caipira comum. Então vai enganar bastante. Aí o cara vende ovos galados desse cruzamento. Um galo pé duro com as galinhas balão. Quem compra os ovos, quando nascer os pintinhos, vai achar que comprou coisa boa. Agora, quando ele reproduzir essas aves que nasceram lá no galinheiro dele, aí que ele vai ver a desgraça, né? Aves completamente fora de padrão, refúgio para tudo quanto é lado. Então, cruzamentos você precisa ter um objetivo, precisa ter critérios, né? Então, volta e meia aparece alguns comentários, gente perguntando: ah, se eu cruzar um gigante Jersey com Embrapa 051 vai dar bom? Cara, não vai dar bom de jeito nenhum. Agora, se você pega uma Embrapa 051 cruza com um galo Road, aí sim, aí você vai ter uma coisa que pode dar certo. Pelo menos as galinhas vão ser produtivas. O tamanho não vai melhorar muita coisa. Na verdade, não melhora nada, né? Vai sair aves menores que as Rotes e um pouquinho maior que a Embrapa. Agora a produção de ovo é garantido que vai ser boa. Outro exemplo, um cara já me perguntou: ah, se eu cruzar a galinha Brahma com um galo de pescoço pelado vai dar bom? Bom pra quê, né? A beleza da Brahma é a pureza da raça. Não adianta você querer cruzar com nenhuma outra. Então, quando for arrumar um galo para procriar com suas galinhas, procure saber a origem dele, porque o estraga-raça
Não erra um ovo, viu? É fertilidade 100%. Para finalizar, olha aqui o Thompson. Hoje aconteceu um negócio muito bacana. Ele voltou a cantar depois de muito tempo. Cheguei hoje de manhã cedo e o galo estava cantando. Infelizmente eu não consegui gravar. Mas isso é muito bom, hein? Olha só como ele está mais corado. Eu taquei Hipercol nele. É um remédio de verme. E também funciona como um estimulante imunológico. E o bicho está no apetite brabo, viu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau.